Bem-vindo ao nosso canal. É com grande satisfação que novamente eu estou aqui para levar uma mensagem de paz. Eu fico contente com a sua presença e estar desse lado. Eu estou entrando na sua casa, na sua vida, através do seu celular, através do seu computador ou até mesmo da sua TV. Eu agradeço de você estar conosco, assistindo mais de 104 vídeos com 8.000 visualizações. Para nós, no nosso canal, você é a pessoa mais importante, porque você nos dá esse prazer, essa satisfação de estar falando com você a cada 2, 3 dias. Eu queria dizer para você que nos acompanha, que você tem curtido, compartilhado os nossos vídeos para seus amigos, que aqui a gente faz um trabalho sério. É um trabalho de pesquisa, aonde sequer a gente usa a inteligência artificial. Primeiro porque eu não sei trabalhar com isso. Eu não sei mexer com esse tipo de chat que existe. Mas a gente busca temas que são agradáveis, que possa te enriquecer, tanto materialmente, espiritualmente, com palavras de conforto, com coisas boas para você. Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo, a importância que o Espírito Santo tem em nossas vidas. Que muitas vezes nós não conseguimos trabalhar com ele, viver junto com ele. Nós temos todos os tipos de costumes. Eu estou mexendo aqui no temporizador para marcar o tempo, irmãos. Que eu não gosto de ficar mais de 20 minutos. E é o tempo mais ou menos que eu gosto de desenvolver aqui as nossas mensagens. A não ser podcast que a gente demora 1 hora. Bem, como eu estava falando, nós como pessoas, nós temos medo de coisas sobrenaturais. Você tem medo de coisas que o povo conta, espíritos isso, espírito aquilo, mas nós vamos falar do Espírito Santo de Deus. Eu, quando era menino, eu morava em Bauru. E ali, no cemitério da Saudade, o muro não dava mais que 1 metro de altura, baixinho. Isso aí não é fato, não é ficção, nem folclore. Se você perguntar para qualquer pessoa de idade em Bauru, eles vão falar que esse fato foi um fato verídico. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos medo de certas condições, mas a gente não olha os benefícios que o Espírito Santo tem em nossa vida. E lá existia um padeiro. Esse padeiro, ele passava todo dia, 4h30 da manhã, em frente ao cemitério. E ali existia um morador de rua, eu não vou falar mendigo, que eu acho que é um nome muito triste, chamado Cacareco. Ele não fazia mal a ninguém. Ele chegava perto de você, ele falava assim, cacareco, cacareco, cacareco. Ele era desse jeito. E o padeiro todo dia passava naquelas carroças com o leite e com os pães, e dava um pão para ele. Parava e ele saía lá fora de dentro do cemitério, ele vinha no muro, o padeiro dava um pão para ele. Só que teve um dia que o padeiro ficou doente e ele entregava pão de segunda a segunda. E trocou o condutor da carroça para entregar os pães. Eu, quando era menino, eu trabalhei na padaria União em Bauru, eu entregava pão de manhã, 4 horas da manhã de bicicleta. E assim ele fazia corriqueiramente, todos os dias ele entregava o pão para aquele morador de rua que dormia dentro do cemitério. Só que com a troca do novo condutor da carroça, aquelas carroças de alumínio que tinha antigamente, quando o condutor passou em frente do cemitério, ele passou reto, ele não parou para dar o pão para aquela pessoa, aquele morador de rua. E o morador de rua ficou correndo de fora a fora no muro, gritando, cadê o meu pão? Ei, me dá meu pão. Quando
o condutor da carroça, isso não é mentira, viu aquele vulto correndo pelo muro, ele desembestou a acelerar a carroça, que chegou a tombar a carroça. Então nós temos medo de tudo que a vida nos ensina, nos mostra. Esse aí achou que aquilo ali era um espírito que estava dentro do cemitério, um espírito negativo. Mas o grande espírito positivo que nós temos, companheiros, amigos desse canal, é o Espírito Santo. E nós vamos falar dele hoje, que é uma pessoa importante que a gente tem para desenvolver esse tema. A gente pesquisa na Bíblia, a gente procura ler a Bíblia e formalizar um relato para levar para vocês. Eu não trabalho com inteligência artificial, eu sou muito ruim de informática. Então, queridos amigos, estou colocando aqui o temporizador para marcar meu tempo aqui no meu celular. E a gente começa falando de uma pessoa maravilhosa. Alguém que está sempre junto de nós e às vezes a gente não percebe a sua presença. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa divina que age na vida das pessoas para as transformar. Preste atenção hoje nesse ensinamento que nós vamos passar para você, para transformar e capacitá-las a cumprir a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, junto com Deus Pai e com Deus Filho, formando as três pessoas mais importantes que nós temos ao longo de nossas vidas espiritualmente. E muitas vezes a gente não reconhece isso. Ao longo desse vídeo que nós vamos descrever para você hoje, nós vamos ver várias virtudes do Espírito Santo. Nós sabemos que ele existe. Nós sabemos que ele é presente. Sabe por quê? Porque em João 14,16, o que Jesus disse lá? Você parou para pensar o que Jesus falou? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Porque até aquele momento, quando Jesus estava aqui nessa terra, ele era uma pessoa que ele era o nosso Consolador. O Espírito Santo, em nossas vidas, tem várias funções que às vezes a gente desconhece. A gente não tem a expectativa do que ele é na nossa vida. A gente ouve falar. Às vezes você vai na igreja católica, o padre faz um sermão. Mas ele está ali para guiar as nossas decisões. Proteger a gente de perigos físicos e espirituais. Acalmar os temores, encher de esperança as nossas vidas. Santificar-se e nos arrependermos dos nossos erros. Ele trabalha no nosso interior. Ele ensina e faz a gente lembrar de todas as coisas que a gente faz, inclusive as coisas boas, as coisas erradas. E também ele presta testemunho do Pai e do Filho, porque ele é a terceira pessoa. Ele é a terceira pessoa. Ele ensina-nos o que nós deveríamos fazer no caminho certo. Sempre nas coisas certas, o Espírito Santo vai estar com você. Capacitar e servir a comunidade, edificar a igreja, que é um fato importante, através das suas orações, da sua fidelidade com Deus. Ele ajuda a gente a entender as Escrituras claramente, porque pessoas falam que eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é muito complicada, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Não, ele fortalece em nossos momentos de fraqueza, quando você acompanha e lê a Bíblia. Mas vamos aqui olhar algumas características que o Espírito Santo tem. Olha, ele fala, presta atenção, ele ouve, ele ensina, ele ama, ele vê, ele intercede, ele convence e ainda te ajuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser entristecido
quando você comete algo que não é agradável a Deus. Por isso é importante não entristecer o Espírito Santo de Deus. É um fato maravilhoso quando você procura estar no caminho certo, não no erro. É muito importante que você fique junto do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental nas nossas vidas, na vida dos cristãos. Pois nos guia, nos consola, nos transforma e capacita a gente viverem de acordo com o Evangelho. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. É o Consolador que o Senhor Jesus nos deixou. Dentre as coisas que eu citei, eu quero acrescentar mais algumas funções do Espírito Santo. Vamos ver, porque não é uma coisa vaga. Eu disse aqui que o homem tem medo de coisas sobrenaturais, mas não busca o Espírito Santo. Ele nos ensina, recorda e faz a gente falar com Deus. E com muitas pessoas também que se levam uma palavra de conforto, muitas vezes em profecias, mas desde que sejam do Senhor. Ele nos concede dons espirituais como o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o nosso autocontrole. Assim trabalha o Espírito Santo em nossas vidas. O que ele faz? Ele transforma os corações, ele intercede por nós, porque quantas vezes você está andando na rua, você está arriscado a sofrer um acidente, mas ele está presente. Ele orienta-nos quando também é solicitado. Quando você busca em oração o Senhor, o nosso Deus, ele atua na sua vida. Ele possibilita uma comunhão íntima com Deus. Através de atos como orar e buscar a presença do Senhor. A gente não vê isso. Nós somos aquele que deita e acorda e não se importa com Deus. Ele nos protege de perigos físicos e de perigos espirituais. Ele acalma os nossos temores e enche-nos de esperança. Ele traz a esperança. A sua fé leva você a acreditar que ele vai trabalhar a seu favor. Ele santifica-nos a se arrependermos quando nós recebemos ordenanças salvadoras e guardando os nossos convênios que a gente tem com o Senhor, que é muito importante. Os frutos do Espírito Santo, vamos ver quais são? O fruto do Espírito Santo são evidências da presença do Espírito Santo em nossas vidas. A palavra não fala que nós somos o templo do Senhor? Nosso corpo é o templo do Senhor? Não fala isso? Quando somos o templo, nós temos que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte do testemunho pessoal e da revelação que a gente tem no dia a dia. Ele é conhecido, que nem eu falei, como o Consolador. É aquele que nos consola, aquele que nos traz alívio, tranquilidade. Quando a gente está preocupado, a gente busca ele e aí ele fala conosco. Mas algumas das sensações que a gente pode sentir quando o Espírito Santo toca o nosso coração, o que são? Vamos pensar e dizer mais alguns problemas algumas situações que o Espírito Santo acaba trabalhando a nosso favor. Você tem mudança de atitude de vida e de mente. Quando você está ali, claro, aos pés do Senhor e o Espírito Santo está ali ao seu derredor. Você tem um fortalecimento espiritual, você se fortalece. Você está passando por situações difíceis, você ora, você busca, o Espírito Santo vem te socorrer. Você tem o aumento da fé, sua fé aumenta. Você cria paz, você cria alegria, você cria amor, paciência e bondade no seu coração. O Espírito Santo pode também
nos ajudar em vários fatores que a gente vive na nossa vida secular. Nós aprendemos com o Espírito Santo, muitas vezes, e claramente, a perdoar pessoas, a substituir a raiva pelo amor. Ele nos torna mais semelhantes a Jesus, que é o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Ele guia-nos em toda a verdade. Ele domina os nossos impulsos carnais. Aquilo que você tem dentro de você, da carne pura, seja o que for, ele elimina isso. Ele tem domínio sobre o pecado. Ou faz com que você sinta que o seu ato que está errado, a sua consciência te cobra. Você não nasceu para o mal. Você não foi feito, você foi feito à semelhança do Senhor. Você tem uma fé firme e viva. Você tem um desejo constante de amar a Deus. Você é a semelhança do Senhor. Você não foi feito biologicamente, simplesmente você tem uma alma e tem um espírito. Você tem a vontade firme e constante de evitar de cometer algo errado, deliberado diante de Deus. Conforme disse, né? Refletindo antes de tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão, você pede o direcionamento do Senhor, o direcionamento para que o Espírito Santo possa conduzir você ao sucesso. O Espírito Santo é uma pessoa que nos convence a abrir mão de qualquer coisa que nos afasta de Deus. Quantas coisas você comete e de repente você fica assim um tanto preocupado? Nossa, será que eu fiz certo? Resumindo, o Espírito Santo é uma pessoa e não um espírito ou uma força qualquer. Ele é o terceiro membro da nossa Trindade e juntamente com o Deus Pai, com o Deus Filho, ele atua no nosso ser. Ele atua em nossas vidas. Nós passamos por momentos que a gente se acha num vazio, mas quando você ora, quando você busca, você alcança. Você alcança. Você tem poder quando você se alia a essa trindade que eu falei. Ao Deus Pai, a Jesus Cristo, Deus Filho, e também ao Consolador que Jesus nos deixou. Meus amigos, vamos refletir sobre isso. Eu insisto aqui em falar para você o quanto a oração é importante em nossas vidas. O quanto que o bom caminho só nos faz crescer. Como que Deus trabalha na nossa vida e às vezes você está sempre reclamando. Mas quando você tem um problema, você tem ainda a alegria de dizer que você tem alguém que está observando as suas atitudes. E se elas são boas, Deus está contigo ali. Deus está participando de você. Silvio, você fala muito de Jesus. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco preocupado com essa palavra, já falei aqui, sobre religiosidade. Porque como você, como eu também estou sujeito à vida carnal. Eu estou pisando na terra. Eu estou sobre essa terra. E isso nos conduz também a muitos erros. Mas quando você procura fazer as coisas assertivamente, corretamente, você vai desviar de todo esse mal. Eu sou sujeito, como você que está aí me ouvindo. Mas a gente tem que buscar, pesquisar, procurar levar uma vida cristã. Uma vida que seja movido pela bondade. Faça o bem. Ajude as pessoas. Não se importa com aqueles que te perseguem, aqueles que querem o teu mal, que querem ver você numa situação difícil. Não. Caia de joelhos.
Busque o Senhor na sua vida. Busque a presença dele. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem pessoas que são perturbadas. Tem pessoas que acabam, me perdoa de eu falar isso, acabam entrando em vícios, com drogas. Aí você olha, você fala, nossa, tadinho, coitado daquela pessoa. Mas ali, além de ser o problema material, físico, devido àquilo que você buscou, a droga, vai refletir diante da sua alma. Aquela pessoa passa a ficar dependente, preocupada. Dependente até mesmo de se cuidar de si. Então, meus amigos, neste vídeo, nessa gravação, eu conclamo vocês para que vocês leiam a Bíblia, busquem palavras de conforto, seja paciente. Nós vimos aí as características que o Espírito Santo tem, e são muito maiores que os nossos desejos, que as nossas vontades, porque a gente não costuma explorar essa situação. Tem livros que se você não lê, você não entende a história. Você pode ouvir falar, alguém contar para você, mas a grandiosidade da história vai ser na sua leitura dentro do livro. Assim como é a Bíblia. Você vai ter um outro conhecimento. Então vamos orar, agradecer e pedir para que o Espírito Santo esteja conosco. Muito obrigado pela sua participação em mais esse vídeo. E que a graça do Senhor estenda sobre tua família, tua casa, que não falte alimento, que você tenha uma vida rica financeiramente, que você seja uma pessoa de sucesso junto com Deus, que você seja uma pessoa boa sempre, que seus caminhos são abençoados, que Deus dá para você tudo do melhor que você necessita, porque nós não buscamos riqueza, nós buscamos paz de espírito. E para que você tenha paz de espírito, você tem que estar com a sua consciência tranquila, acreditando que esse Espírito Santo está em tua vida. Faz parte da sua vida. Você querendo ou não, faz parte. Você não vai numa igreja, você não ora, você não faz nada, você sai na rua. Deus é maravilhoso ainda te dá essa condição de te proteger. De te proteger de um acidente, de um assalto, de um roubo, de uma morte. Isso. É isso mesmo. O Espírito Santo, ele está em você. Ele participa da sua vida. Ainda que você ignore ele. Ainda que você não aceite ele como uma pessoa importante que te auxilia todo dia, toda hora. E assim eu agradeço mais essa publicação. Obrigado por você me ouvir até o fim. Dê lá curta lá na mãozinha positiva lá, ó. Dá um like para nós, compartilhe com o seu amigo. Eu não sou chato, eu não sou perfeito, mas eu gosto de buscar as coisas boas e isso alegra o meu coração e alegra você. Nenhum bandido nasceu com uma arma na mão, porque a gente já começa a viver chorando. A gente, quando já entra nesse mundo que a gente vive no seu parto, você já entra chorando. Na medida que você entra chorando, a sua mãe que está ali do seu lado, vendo o seu nascimento, ela já está feliz. Então vamos passar essa segurança para todos aqueles que precisam. Tenham calma, vivam, busquem a Deus. Isso é mais importante. O meu muito obrigado aqui no @canal Varal. Eu, Silvio Roberto, hoje trouxe essa mensagem que eu acho extremamente positiva. O meu muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus possa abençoar a vida de vocês e que nada possa faltar.